todos os anos. A tradição religiosa no Brasil celebra a festa de Corpus Christi, que tem sua origem e influência na Igreja Católica Romana. E muito provavelmente você já deve ter passado pelas ruas da sua cidade e se deparado com aquele tapete bonito que é construído ao longo de uma via, indo geralmente até a entrada para um templo da cidade, e ali então estão desenhados várias cenas dos evangelhos e da vida religiosa da igreja. Depois, num certo momento, toda a igreja passa por cima daquele tapete em procissão, na qual eles estão celebrando Corpus Christi. É porque na frente desse grupo segue a hóstia consagrada, que na doutrina católica romana é chamada de Corpo de Cristo. Mas você sabe o porquê disso tudo? Você sabe por que surgiu esse costume? E os evangélicos? E a Igreja Evangélica Luterana do Brasil também celebra o Corpus Christi? Se você deseja conhecer um pouquinho mais do assunto, me acompanhe nos próximos minutos que vamos estar conversando com você sobre Corpus Christi. O significado literal de Corpus Christi é o corpo de Cristo. Ele está na celebração das tradições doutrinárias católico-romana e ele tem como um objetivo especial dar um destaque, celebrar a Eucaristia. Para quem não sabe, Eucaristia é um dos nomes que se dá para a celebração da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Sabemos que a instituição da Santa Ceia está no próprio Jesus, quando na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice, deu graça, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, para o perdão de pecados. Façam isso em memória de mim. Mas e a tradição do Corpus Christi? Com a procissão e os tapetes na rua e a adoração da hóstia, qual é a sua origem e por que ela é praticada? A origem do Corpus Christi, segundo nos conta a história, o Papa Urbano IV, que na época era apenas um cônego, início de uma peregrinação religiosa, recebeu uma missão da freira agostiniana chamada Juliana de Monte Cornilon. Essa missão era criar uma celebração onde o sacramento da Eucaristia fosse destacado em absoluto. Segundo conta a tradição, esta freira teve visões de Cristo, demonstrando esse desejo. E ela então passou esse desejo adiante, até que ela chegou a este cônego, que no futuro veio a ser a autoridade maior da Igreja Católica Romana, o Papa Urbano IV, e ele então instituiu o dia de Corpus Christi. Isso aconteceu por volta de 1264. E com os anos ela cresceu muito e também está presente nas tradições religiosas populares no nosso país. E os evangélicos? E a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Também celebramos Corpus Christi? Primeiro precisamos entender: por trás da doutrina do Corpus Christi está a doutrina da Santa Ceia. De acordo com o próprio Jesus, Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para ser recebido por todos os fiéis. Mas o que realmente significa dizer que a Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo? Aí existem ideias diferentes nas mais diferentes denominações e igrejas cristãs. A Igreja Católica ensina, por exemplo, que na Santa Ceia os elementos materiais, o pão e o vinho, se transubstanciam. Daí vem o nome doutrina da transubstanciação. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho e se transformam em corpo e sangue de Cristo. Ali não existe mais pão, ali não existe mais vinho. Ali o que existe é o corpo real de Cristo, que cada um recebe na Santa Ceia. E como no pão já existe o sangue, com o tempo, o vinho foi deixado de ser oferecido aos fiéis. Apenas o padre o recebe. Sabemos que hoje existe um movimento em favor da intinção, onde o padre já faz a intinção, molhando a hóstia com o vinho e também oferecendo aos fiéis. Mas tudo isso vem do entendimento da transubstanciação. Como o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo e continua assim depois da celebração, ali não existe mais pão,
Ali o que existe é o Cristo verdadeiro. Então, essa hóstia consagrada, o corpo de Cristo, fica guardado ali, num lugar especial, no altar da igreja. Uma vez no ano, no dia de Corpus Christi, a igreja faz uma caminhada na cidade e, nesta caminhada, segue à frente a hóstia consagrada, o corpo de Cristo. A doutrina cristã luterana também acredita na presença real de Jesus na Santa Ceia, mas ela tem uma diferença profunda em relação ao entendimento católico romano. Para os luteranos, olhando para aquilo que Paulo nos fala, em 1 Coríntios capítulo 10, que o pão é a comunhão com o corpo e o vinho é a comunhão com o sangue, nós cremos, ensinamos e confessamos que a Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para ser recebido por nós cristãos em, com e sob pão e vinho. É real, é verdadeiro, não é simbólico, porém é incompreensível, e ele acontece por causa do mandamento do Senhor Jesus. Ou seja, a Igreja Luterana ensina a união sacramental e não a transubstanciação. Também negamos e rejeitamos a consubstanciação. Para o fiel luterano que vai na Santa Ceia, sobre o altar nós vamos receber 4 elementos: pão e vinho, corpo e sangue. Pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho. E por causa da promessa e do mandamento de Jesus, quando eu recebo e levo à minha boca, eu estou recebendo verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo. Não é simbólico, é real. Cristo vive em mim, como poderíamos dizer, olhando para o relacionamento de Paulo com Jesus Cristo. Sendo assim, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na sua doutrina, no seu entendimento bíblico, ela não tem esse culto ao Corpus Christi. Ela não incentiva a adoração da hóstia, porque para a Igreja Luterana, a Santa Ceia acontece no momento da comunhão da Igreja para esta comunhão com Cristo. O pão que temos guardado na igreja e o vinho que temos guardado para a celebração é pão e vinho. E no momento da comunhão, pelo mandamento de Jesus, e aonde se é consagrado, Jesus se oferece totalmente e completamente para o perdão dos nossos pecados. Quando olhamos para a ação graciosa de Deus em nossa vida, tudo o que Cristo fez por nós, isso faz crescer em nossos corações a gratidão pelo grande amor de Deus e nos leva naturalmente ao encontro desse Deus amoroso para o recebermos com fé nos nossos corações. Assim, o nosso desejo é que você compreenda melhor a sua fé e, ao compreender algumas doutrinas ou ritos e práticas da fé cristã, você possa também servir a Deus com fidelidade no seu coração. Um grande abraço, Jesus te abençoe e até a próxima edição especial com um novo tema da Palavra de Deus.